Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu acho que sim. Estamos aí mais uma vez com novidades e hoje vamos trabalhar com isso aqui, ó. Eita, e o que será, ó? Eita, isso pode ser volume, pode ser capacidade. E vamos para o que interessa. Deixamos esse blá 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 e vamos para a prática. Fala galerinha, hoje nós vamos ter um foco muito importante aí em volume e capacidade. E isso vai estar presente com certeza no Enem. Todo ano a gente deu uma observada, tem 2, 3, 4 questões envolvendo esse conteúdo. Então se eu sei que está presente lá, eu tenho que me empenhar e dedicar o máximo para mim aprender esse conteúdo e me dar bem no Enem. Então para começarmos, nós temos aí um estudo de uma análise desde 2010 até agora. Então vamos estudar isso aí e ver como o Enem cobra da gente esse item. Então observem, vai ser disponibilizado aí ao lado aí a imagem de uma questão do Enem. E nessa imagem aí vai ser feita a leitura aí pelo nosso colaborador. Então leiam aí, acompanhem a leitura e vamos para o que importa. A siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com o produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Então observe que nessa imagem aí ele traz para a gente metal nobre e ele indica as dimensões desse metal. Então, se eu tenho a dimensão comprimento, largura e altura, o que é isso? Volume ou capacidade? Capacidade é o que internamente aquele objeto tem a ocupar. E volume? Volume é o que o objeto tridimensionalmente ocupa, ou seja, o produto das 3 dimensões. Como ele quer que você identifique o que significa isso, então isso aqui só pode ser volume. Questão 2010 trouxe isso para vocês, bem básico. Então vamos para mais uma questãozinha de 2010. Fala galerinha, e aí dando continuidade ao nosso estudo, vamos para mais uma questãozinha do ano de 2010 e aí você vai acompanhar na tela a leitura e a imagem da questão para ficar melhor de entendermos. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi? Então ele foi aí mostrando para a gente, utilizando o dia a dia, na confecção de um porta-lápis. Só que o porta-lápis dele é diferente desse, foi todo de madeira. Então na confecção do porta-lápis dele, o que ele disse? Ele deixou bem claro para a gente que a parte de dentro era vazada, ou seja, tinha um espaçozinho para colocar os objetos, os lápis. Ele dizia que a aresta do cubo maior equivalia a 12 centímetros. Já a aresta do cubo menor aqui de dentro, ele dizia que era 8 centímetros. E ele queria saber o volume de madeira utilizado. Então, para fazer o volume total deste cubo, eu tenho que seria 12 ao cubo, que é o volume do cubo. Então, como é que eu vou fazer o volume desse cubo aí? 12 vezes 12 vezes 12. Eu tenho que 12 vezes 12 seria 144. E 144 vezes 12, dica, posso fazer isso aqui, transformar isso em 10 mais 2. 10 vezes esse número, 1440. E 2 vezes esse número seria o dobro. O dobro seria 288. Somando isso aqui, nós temos que o volume total seria 1.728 centímetros cúbicos. Esse é o volume completo, hein? Tem essa alternativa? Não caia nessa pegadinha. Não é a resposta. Por quê? A parte de dentro não foi usado madeira. Então eu tenho que tirar esse valorzinho aqui, então o volume interno dele, como seria? 8 centímetros ao cubo, ou seja, o volume interno deste cubo, que não é madeira, a parte de dentro é vazia, então seria 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, nós temos que seria 512 centímetros cúbicos. Agora ficou mais fácil, hein? Como eu quero saber só o volume de madeira utilizado, seria o valor total do cubo menos o espaço vazio. Ou seja, que é o volume da madeira? 1.728 centímetros cúbicos menos 512. E aí nós temos a resposta. Qual é a resposta?
Então, fazendo essa subtraçãozinha aqui, nós temos que seria 1.216 centímetros cúbicos de madeira utilizado na confecção dessa questão. E vamos para mais uma questãozinha. E aí, vamos para mais uma questãozinha do Enem 2012. Estamos perpassando pelos anos pares e deixando aí para que vocês possam trabalhar os anos ímpares, ou seja, rever as questões e se esforçarem para resolverem e ter como base o seu conhecimento. Mas sabendo que é questão de volume e capacidade, o que é que vocês acham? Ó, eu estou aqui com algumas pedrinhas na minha mão. Você acha que é possível calcular o volume desses objetos, dessas pedrinhas? Sim ou não? Claro que sim. E a questão de 2012 trouxe isso para vocês. Observe como foi que ela trouxe isso para vocês. Imagine que eu tenho um cubo aqui, ó, de arestas internas de 5 centímetros e ele não está totalmente cheio, ele está cheio até 3 centímetros. Se eu quiser saber o volume que tem aqui, ó, a capacidade dessa águazinha que estivesse aqui dentro, o que era que eu ia fazer? Eu ia multiplicar as arestas, ou seja, a aresta da base vezes a aresta da outra base vezes a aresta da altura. O que a gente chama de comprimento, largura e altura? Para mim saber, se eu quiser saber o volume que tem de água, muito simples, ó. Como aqui são 5 centímetros internos, então eu ia fazer 5 vezes 5 e a altura. Mas a altura não está totalmente cheia, tá vendo ele balançando aqui, ó? Então ele está com 3 centímetros. Se eu quiser saber o volume disso aqui, seria 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Como é centímetro? 75 centímetros cúbicos. Quantos ml? Aí você já deve ter estudado na nossa aula anterior. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então aqui nós temos 75 centímetros cúbicos. Será se desse tanto de pedra que eu tenho aqui, vai dar para encher totalmente esse copo, transbordar, ou o que é que vocês acham? Dá para medir para a gente saber aqui o volume dessas pedrinhas? Claro que sim. Vamos aí testar, ó. Vou botando as pedrinhas aqui dentro, tá bom? Observe que já está ficando quase cheio. Não sei se vai dar para caber tudo não, hein? Parece que nós vamos derramar alguma aguinha aqui, ó. Ô, rapaz, totalmente cheio. Agora nós temos aqui, ó, a nossa questão lá, que cobrou em 2012. Ele queria saber, quando você coloca objetos aqui dentro, qual seria o volume que ia aumentar. Então, aumentou o quanto? A gente observa que essas pedrinhas todas que eu coloquei aqui dentro, ele deixou esse cubo totalmente cheio. E antes a altura era quanto? Era 3 centímetros, agora tem mais 2. Então, qual foi o volume dessas pedrazinhas que eu tenho agora? Então, seria 5 vezes 5, 25, vezes a altura que teve que aumentar, que foi 2. Ó. 25 vezes 2, 50. Então, o volume aqui dessas pedrinhas seria quanto? 50 centímetros cúbicos. Fácil assim. Mas vamos ver a questão. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros? Você deve ter acompanhado aí o enunciado da nossa questãozinha de 2012 e ela tinha essas informações. Ó. Ele dizia que aqui eram 40 centímetros, a largura 30 centímetros, ele totalmente cheio, 25 centímetros. Porém, aqui, ó, não está totalmente cheio. Ele a bordazinha é 5 centímetros, então ainda cabe alguma coisa aqui dentro. E ele disse que vai aumentar o volume disso aqui. Ele vai aumentar o volume em quanto? Em 2.400 centímetros cúbicos. E aí, vai elevar a altura dessa nossa figura ou não? Claro que sim, né? Vai elevar. Mas é justamente isso que ele quer saber. Vai elevar em quantos centímetros? Aí a gente observa o seguinte. Até aí já tem quantos centímetros cúbicos? Qual é o volume dessa figura? Então, para mim calcular esse volume, seria o quê? Ó, comprimento, no caso aqui 40 centímetros, vezes a largura, que é 30 centímetros, vezes a altura. Só que a altura aqui seria 25, porém não está totalmente cheio. 5 está sem água. Então eu tenho 25 menos 5, que é igual a 20. Então, para mim saber o volume aqui que já tem de água, 40 vezes 30 vezes 20. 40 vezes 30 é muito simples, ó. 4 vezes 3, 12.
e os dois zeros estou repetindo. 1.200 vezes 20. Se eu quiser saber o volume total aqui, então eu repetiria aqui, ó, os 3 zeros, estou repetindo, e 2 vezes 12, 24. Aqui tem 24.000 centímetros cúbicos. Só que ele quer colocar 2.400 centímetros cúbicos. Então eu vou ter esse valor total aqui, ó, de 26.400 centímetros cúbicos. Porém, e aí, professor, como é que eu vou saber quanto foi que foi elevado? Ou seja, vai subir esse nível para quanto? Muito simples. Eu vou pegar a base, ó. Quem é a base? 40 vezes 30. Se eu multiplicar 40 vezes 30, eu já tenho que é 1.200. Porém, ele só quer aumentar 2.400. Então, qual é a nossa altura que vai elevar? Qual o número que eu multiplico por esse, por 1.200, para dar 2.400? Matou a charada. É isso mesmo, ó. Só 2 centímetros. 2 vezes 1.200, 2.400. E a questão do Enem só queria saber isso de vocês. Então, esse nível vai elevar quanto? Eleva 2 centímetros. Ficando com quanto agora? Se aqui eu tenho 25, mas só foi usado 20, 20 mais 2, ele vai ficar com 22 centímetros de elevação. Vai subir o nível da água para 22 centímetros. Lembrando que o que foi utilizado só foram os 2 centímetros. Morou? Gostou? Valeu! E vamos para mais uma análise de uma questão agora 2014. Nessa questãozinha 2014, ele trazia um recipientezinho, ó. E aí esse recipiente era um aquário e ele queria enfeitar esse aquário com pedras coloridas. E aí eu jogar as pedrinhas aqui dentro para que vocês pudessem analisar quantas pedras seriam necessárias para que ele atingisse o objetivo. Mas vamos entender aí a questão. Você vai acompanhar essa questão agora aí e quando você acompanha aí vai aparecer na tela aí a questão que está sendo trabalhada. Uma pessoa comprou um aquário em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade de sua capacidade. A seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas, de volume igual a 50 centímetros cada, que ficarão totalmente submersas no aquário. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água deverá ficar a 6 centímetros do topo do aquário. O número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a... Ele dizia que o aquário tinha 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. E ele colocou água pela metade desse aquário, ou seja, pela metade seria até 10 centímetros. Então a gente já pode entender aqui, ó, que o volume que nós temos deste aquário seria 40 vezes 15 vezes 20. E aí nós temos aí o nosso volume de água, ou seja, o volume que ele já tem aí até o momento. Se eu multiplicar 40 vezes 15, eu faço assim, ó, eu trago esse zero para cá, ó, 4 vezes 15, 60. Então 40 vezes 15, 600. 600 vezes 20, quantos zerinhos tenho? 3. Vou trazer esses 3 zerinhos para cá. 2 vezes 6, 12. Então nós temos aí o volume até agora, 12.000 centímetros cúbicos. Porém a questão ele diz que vai colocar pedrinhas coloridas. E cada pedrinha colorida equivale a 50 centímetros cúbicos. Aí ele quer que fique o quê? Ó? Ele quer que essa água suba de acordo com as pedrinhas que vão ser colocadas, e fique 6 centímetros do topo do aquário. Ou seja, se é para ficar 6 centímetros do topo do aquário, a gente observa que 6 centímetros aqui ia ficar livre, ou seja, não ia ficar totalmente cheio. Mas quantos centímetros vão ser colocados aqui para que ele aumente? 4 centímetros. E aí eu vou ter que saber quantas pedrinhas eu precisarei colocar se cada pedrinha equivale a 50 centímetros cúbicos. Fizemos uma semelhante anteriormente. Se liga? Então nós vamos calcular isso aqui, ó. Então eu vou pegar meu comprimento, vou pegar a minha largura e vou pegar a altura. Quanto foi a altura? Quanto que aumentou aqui, ó? Se aqui era até 10 e ele vai ficar até aqui, então nós temos que seria 4, vai elevar 4. Por quê, professor?
4 mais 6, 10. E ele disse que já tem água pela metade, que seria 10. Então vai aumentar 4. Eu vou aqui agora fazer o volume para me saber quantas pedras eu vou colocar dentro do meu aquário. Ah, professor, ficou fácil, nós já temos essa multiplicação. 40 vezes 15, 600. 600 vezes 4, nós temos que seria 2.400 centímetros cúbicos. Porém, ele não quer isso. Ele quer saber quantas pedrinhas nós vamos ter que colocar dentro do aquário. O que é que eu vou fazer? Se eu sei que cada pedrinha equivale a 50 centímetros cúbicos, eu posso fazer razão e proporção. Ou simplesmente pegar 2.400 centímetros cúbicos e dividir por 50, que equivale a uma pedra. Eu sei quantas pedras eu vou ter que colocar. Cancelando um zerinho aqui para facilitar a nossa continha. 24 dividido por 5 é exatamente 4. 4 vezes 5, 20. Eu levo lá e subtraio esse valor. 24 menos 20, 4. Eu vou baixar o próximo número. Qual é o próximo número? É o zerinho, né? Então, qual é o número que eu multiplico por 5 para dar 40? Exatamente esse número. É 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Quantas pedrinhas eu tinha que colocar no meu aquário para que o nível ficasse o desejável pela dona? Nós teríamos que colocar 48 pedrinhas coloridas. E foi isso, questão 2014. Se está gostando das nossas aulas, deixe aí seu like, deixe seu curtir. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal e a gente vai trabalhar pensando em vocês. Mas não para por aí. Mais uma questãozinha para fecharmos o nosso primeiro bloco de volume. Questãozinha 2016 que o Enem trouxe para vocês. Então ele trouxe aí, ó, o enunciado da questãozinha, você vai acompanhar aí, junto com a visão da questão, o enunciado da mesma, para que você possa estar interagindo com a questão. Vai ficar aí na tela. Uma caixa de água em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura, necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos, no máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima, em litro por segundo, que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é... E ele diz o seguinte, ó, o camarada tem uma caixa no formato de paralelepípedo reto. Aí essa caixa ele tem comprimento de 4 metros, largura de 3 metros e altura de 2 metros. Ele quer esvaziar essa caixa para fazer o quê? A higienização, a limpeza. E ele disse que para fazer isso tem que ser num tempo máximo de 20 minutos. E para que aconteça isso, vai ter uma bombazinha lá para fazer essa vazão. E a vazão que ela sugere é litros por segundo. E aí a gente vai precisar agora identificar quantos litros por segundo ela precisa tirar para esvaziar totalmente essa caixa e acontecer a higienização. Primeira coisa que devemos fazer, volume. E o que é o volume? O produto das 3 dimensões. Nós temos aí comprimento, largura e altura. Então vamos calcular esse volumezinho aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 metros cúbicos. Agora lembra lá? Ele quer litros por segundo. Então eu tenho que transformar isso em litros. E aí, só para a gente recordar, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Como ele quer 24 metros cúbicos, é só pegar 24 vezes 1.000. Então nós temos aí a capacidadezinha em litros. Então essa caixazinha aí, ó, tem 24.000 litros, ou seja, uma caixazinha bem grande. Dá para utilizar bastante água aí no seu banho, no seu dia a dia. Então nós temos esse volume já em litro. O que é que eu vou fazer com o tempo agora? Ele quer litros por segundo, eu vou ter que transformar em segundo. Aí eu tenho que me lembrar, ó, 1 minuto são 60 segundos. Porém, ele quer um tempo máximo de 20 minutos. E aí, 20 minutos são quanto? Segundo. Só multiplicar também. Se quiser fazer razão em proporção, pode, com certeza. Mas como aqui é prático, ó, 1 minuto 60 segundos, 20 minutos são quantos segundos? É só multiplicar, 20 vezes 60. Então, eu posso trazer esses dois zerinhos logo para cá, ó. 2 vezes 6, 12. Então, nós temos que 20 minutos são 1.200 segundos. Como aqui é uma razão, ou seja, total de litros dividido pelos segundos, eu vou ter esse valor que o Enem buscou de você. Então, eu vou fazer essa razãozinha, ó. 24
1000 litros dividido pelo tempo, que é 1.200 segundos, e fazendo essa divisão já posso cancelar aqui na simplificação esses zerinhos, ó. Então ficou 240 dividido por 12. E aí? Muito boa, né? Ó, 24 dividido por 12 é 2, zerinho para cá. Então 240 dividido por 12 são 20. Então a vazão que vai ser preciso para esvaziar, 20 litros por segundo. E esse é o gabarito da questão. E aí, nosso primeiro bloco de volume, capacidade já foi. Nosso segundo bloco vai ser no próximo vídeo. Se gostou das nossas aulas, não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe com quem precisa, compartilhe com seus amigos e tenha um excelente resultado em que você pensar. Valeu!